Você não pode submeter a voz de Deus à voz das pessoas, ao que as pessoas estão dizendo. Se você conhece a voz do Senhor na sua vida, se você reconhece quando Ele está falando com você, cuidado com quem você está ouvindo, com quem você está colocando como maior do que a voz de Deus. Por exemplo, Deus está falando sobre algum assunto com você, está te ensinando, está te treinando, está te forjando em um assunto. Mas você percebe, até pessoas espirituais estão dizendo coisas para você, está fora do que Deus está dizendo para você. E você, já conhecendo a voz de Deus, sabe que aquilo não é, sabe, de repente, e não é por mal. Às vezes a pessoa, ela te conhece e ela vai te falar no sentimento, a partir do sentimento que ela tem por você, a partir do desejo que ela tem para sua vida. E às vezes ela está na alma, sabe, como na emoção e não na direção. Talvez não seja a voz, sabe, de Deus que está falando ali para você. E aí essa outra voz de alguém que não está coerente com o que Deus já está falando com você, vai gerar confusão na sua vida, vai te trazer dúvida, sabe? Porque as pessoas podem errar, assim como eu e você erramos. Assim como nós às vezes achamos que é Deus que está falando e não é Ele que está falando. Muitas vezes nós podemos errar. As pessoas também podem errar. Então, tudo que a gente ouve da parte de Deus, a gente precisa primeiro passar pelas Escrituras e trazer para a fundamentação da palavra, ver se aquilo condiz com os princípios de Deus, condiz com o caráter de Deus, com a pessoa de Deus. E a partir daí, se isso é coerente com o que o Senhor está falando, você tem que se questionar se a voz que você tem ouvido, se aquilo que tem sido falado no seu interior, se que você tem entendido que é Deus falando com você, provavelmente você vai estar vendo sinais ao seu redor. Você vai estar vendo coisas, ou escutando, ou sentindo coisas que vão testificando. Grande parte das vezes que Deus está nos ensinando algo, nos treinando, nos forjando, ou estamos vivendo alguma situação que estamos com um relacionamento ali bem ativo, onde Deus está ensinando e a gente está aprendendo, Deus está mostrando algo e a gente está fazendo, normalmente o Senhor vai apontar várias vezes em várias coisas que testifiquem com o que ele está dizendo, porque é um quebra-cabeça montado dentro de nós, porque Deus constrói em nós uma ideia, constrói em nós um entendimento, constrói em nós o nosso caráter, aquilo que nós precisamos ser, aquilo que nós precisamos nos tornar, e às vezes essa fala de Deus, que Deus está apontando, está sinalizando, de repente até te deu sonhos. Comigo acontece muito do que Deus está fazendo naquela estação que eu estou vivendo, Deus me dá sonhos. Normalmente o Senhor fala comigo pela palavra, aí Ele me dá sonhos que testificam, coisas que eu vejo às vezes aqui no YouTube, que eu também gosto, eu gravo aqui, mas eu gosto muito de ver ministrações pelo YouTube, eu sou muito edificada através dos vídeos aqui, porque às vezes você não pode estar o dia inteiro lendo a Bíblia, ou na igreja, ou sei lá, se envolvendo assim, né, de forma ativa com a palavra. Então, quando eu tô nos afazeres domésticos, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu tô sempre ouvindo uma palavra, eu tô sempre me enchendo da palavra de Deus, sempre ouvindo uma ministração. E às vezes vai horas do meu dia ouvindo mensagens, sabe, daquilo que Deus está falando. Normalmente, o Senhor encaixa com o tempo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou assistindo. Ele encaixa o meu dia, aquilo que eu ouço no meu dia, com o que eu leio nas escrituras, com o que eu sonho às vezes, com o que algumas pessoas dizem, com o que eu escuto num culto na igreja, numa pregação. Então o Senhor vai juntando o quebra-cabeça. Essas são as maneiras de Deus sinalizar, de Deus falar conosco. Só que muitas vezes, nesse processo todo, você vê que tá tudo coerente. Aí vem uma voz. Pode até ser de um amigo, de um parente, ou até de um cristão, alguém que anda com Deus, mas que algum momento ela olhou para você, Deus não sinalizou, ela não teve discernimento, mas ela decidiu dizer, eu senti de Deus que é isso. E aí isso não significa que a pessoa não é de Deus. Você não pode anulá-la, porque o Senhor usa também pessoas em alguns momentos e outros não usam, e às vezes as pessoas se confundem. Porque nós somos seres humanos e erramos, e a Bíblia vai dizer para a gente julgar a profecia, não é para você julgar o profeta. Então essa pessoa pode sim ser uma pessoa de Deus, mas quem sabe não, precisamos ter esse cuidado de ver se o que essa pessoa está dizendo é coerente com o que Deus já tem falado para você, com o que Deus já tem transformado, com aquilo que o Senhor está te ensinando,
quem sabe te exortando. Porque vai ter gente que vai dizer, ó, não é assim que faz. Não é esse caminho que você deve seguir. Deus pensa assim. Ou olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Eu sinto de Deus, pelo que eu tô entendendo, é isso. Aí as pessoas vêm dizer, a gente já começa a pensar, opa, será que é Deus? Muitas vezes a pessoa nem usa o nome de Deus, ela quer te dar um conselho, mas aí gera aquela confusão na gente. Então, apegue-se, esse vídeo eu quero deixar para você refletir, para você se apegar àquilo que Deus está falando com você. Se você tem um relacionamento com o Senhor, se você conhece a voz do teu Senhor, se você reconhece quando Ele que está falando, sabe, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Significa que reconhece a voz dele. Então você sabe quando Deus está falando com você. Se você tem certeza que é Deus, não entre em confusão quando vir alguma palavra que está se opondo a tudo o resto que Deus falou. Eu não sei que situação pode haver, mas eu estou gravando, de repente esse vídeo vai tocar você, como essa mensagem tocou em mim. Porque eu já vivi essa experiência de pessoas que eu amo, pessoas queridas, que são profetas do Senhor, que falam mensagens de Deus que já edificaram muito a minha vida, mas em algum momento dizem coisas que não estão alinhadas, e não é nem contra a palavra, mas não estão alinhadas com o que Deus tem me falado. Porque o Senhor já estava falando algo, sinalizando, já tinha me dado sonhos, e a pessoa vem com uma palavra que confronta. Não é nem confronto, uma palavra que não condiz exatamente, mas que se eu seguir, vai mudar a rota, vai ter que mudar meu posicionamento, vai ter que mudar minha visão. Então eu prefiro ficar com a voz que eu já estou acostumada a ouvir, que é a do Senhor. Entende? Isso, de novo, isso não significa que essa pessoa não é de Deus. Só que ela pode, naquele momento, estar cansada, ela pode estar triste, ela pode estar na alma, ela pode só ter sentido na emoção por causa do que ela deseja de bem para mim. E aí ela fala algo baseado, fundamentado nessas sensações, nessas emoções. E aí ela diz algo que, se eu ouvir, eu posso ir contra todo o resto que eu já tinha entendido. Então precisamos pedir sabedoria a Deus, precisamos pedir discernimento para não errar, para não nos enganar, porque muitas vezes até nós vamos nos enganar com as nossas emoções, com aquilo que nós estamos sentindo aí, achamos que é Deus. E Deus não é movido por emoções, Ele usa as nossas emoções. Eu acredito fortemente que Ele usa sim as nossas emoções para falar conosco, mas Ele não se move só por emoções. O Senhor vai falar de forma clara, muitas vezes direta, cirúrgica, às vezes não também, às vezes a gente fica meio confuso, às vezes a gente não entende muito bem, né? Então, quando nós estamos nessa posição de não entender o que Deus está falando, de não saber, ou de estar confuso, a gente precisa correr para a palavra e para a oração. Senhor, me mostra, Senhor, me dá entendimento, me dê sabedoria, me dê discernimento, para que eu entenda o que o Senhor está falando, para que eu saiba qual é o caminho. Não me deixe errar. Uma oração que eu sempre faço ao Senhor: não me deixa errar, Deus. Não deixa eu tomar a decisão errada, escolher errado. Não deixa eu entender errado. Porque às vezes a gente se sente um pouco meio tonto, porque parece que a gente não está entendendo o que Deus está falando. Eu às vezes parece que eu não estou entendendo o que Deus está falando para mim. Muitas vezes parece que eu não estou fazendo a conexão, porque às vezes as emoções estão muito fortes, afloradas. Às vezes estamos vivendo processos difíceis e às vezes Deus está transformando algo na nossa vida e desfaz desse jeito e parece loucura, parece confuso. Então, a mensagem que eu queria deixar para você: não submeta a voz de Deus à voz dos homens. Se Deus falou, fique com a voz de Deus. As pessoas podem errar, assim como nós erramos. E nós vamos errar também com os outros. Em alguns momentos, nós vamos ser essa pessoa que precisamos ter a sensibilidade quando vamos falar para o outro algo da parte de Deus, para ser fiel à mensagem de Deus. Então, nós vamos ter que ter esse cuidado também, sondar o nosso coração. Peraí, eu estou dizendo isso para essa pessoa porque eu estou com empatia com o que ela está vivendo, porque eu estou sentindo misericórdia, porque eu estou querendo muito ajudar, porque eu estou triste por ela, ou porque eu quero que ela prospere, que ela seja abençoada, ou é Deus que está falando?
Porque às vezes a gente se move pela tristeza do outro. E às vezes também porque desejamos uma bênção. E o Senhor pode querer que alguém passe por uma dificuldade e a gente tá falando ali, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. E às vezes o plano de Deus é outro, porque Deus tem seus meios de ensinar os seus filhos, de exortar os seus filhos. E uma palavra errada, no momento errado, se Deus está aplicando uma correção e você vem e libera uma palavra que Deus não disse, de coisa, de bênção, assim, sabe, de prosperidade, entenda no espírito, no seu espírito aí. Se você libera uma palavra dessa no momento errado e Deus não faz, você vai mexer com a incredulidade da pessoa. Assim como quando é com a gente. Estamos num momento difícil e alguém vem e diz uma mensagem boa e não é o que Deus queria falar. E não acontece, a gente começa a ficar incrédulo, a gente começa a duvidar e a nossa fé começa a esmorecer. Então, a gente não pode se apegar a palavras que não estão coerentes com o processo que você está vivendo, com a estação que você está vivendo, com aquilo que Deus está ensinando. Tudo que você ouvir, leve para a palavra, leve para a oração. Muitas vezes, Deus vai falar com você por alguém, você na hora vai sentir é Deus. Mas se você vê que tem confronto com todo o resto que você tem vivido, preste atenção. Leve para o Senhor. Não descarte, porque pode ser o Senhor mudando a rota também. Porque Deus é Deus, né? Deus é poderoso. Deus pode mudar a rota de repente, assim como ele fez com Abraão. Quando Abraão foi sacrificar o Isaac, chega lá, antes que ele cumprisse o que Deus falou, Deus mudou a rota. Deus falou que não. Então, está tudo na sensibilidade, no discernimento, na sabedoria de entender o que Deus está falando. Qual é a mensagem para aquele momento. Então, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor discernimento, peça sensibilidade. A minha oração para Deus é sempre: Deus, me dê sensibilidade para perceber quando você está falando, discernimento para entender o que você está falando e sabedoria para aplicar o que o Senhor está falando. Peça isso todas as vezes que você orar. E o Senhor dá. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria, não lembro a palavra, se é liberalmente, nem sei se existe essa palavra. Mas ele dá sabedoria. Se você pedir, ele vai dar sabedoria. Porque você precisa de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, de discernimento e de sensibilidade. Para não entrar em conflito com a vontade de Deus, para não entrar em confusão mental, confusão emocional, para não nos apegar a palavras que não são verdadeiras, a palavras emocionais, a palavras que mexem com o nosso interior, com o nosso ego, com a nossa satisfação, realização, com coisas que Deus não quer fazer. E de repente você está amargurado achando que o processo vai durar e Deus libera de repente uma palavra que vai mudar tudo, que é chave e que agora Deus vai fazer. Mas você não acredita, porque você já se apegou tanto à dor, já se apegou tanto ao processo, ao deserto, que você não recebe aquela palavra, porque você tá tão cansado de esperar e você não acredita mais. E às vezes é o momento que Deus quer virar a chave, mas aí você já não acredita mais, porque você tá cansado de esperar, você tá, sabe? Então, peça ao Senhor sabedoria, discernimento, sensibilidade, e Deus vai te dar. Ore e fique atento, sabe? Quando não tiver certeza, não invista em coisas que você ouviu, que você não sabe. E, de novo, não descarte as pessoas, porque elas erraram, porque elas podem errar. Até grandes homens de Deus podem não estar num dia bom, ou podem se comover com a sua história e errar no que falar. Todos nós somos seres humanos, barro, e precisamos desesperadamente de Deus, desesperadamente da ajuda de Deus para entender, para viver, para aplicar. Até para querer as coisas a gente precisa de Deus, porque às vezes a gente quer a coisa errada. Entende? Então, que você seja edificado nessa palavra. Se você lembrou de alguém, envia para essa pessoa. Se inscreve aí no canal. Estou sempre postando muitos vídeos acerca das coisas que Deus me ensina. Sabe, eu tenho sido muito edificada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Eu aplico, eu estudo e eu busco o Senhor de todo o coração, porque nós somos muito falhos e sem Deus nós não somos capazes de nem viver a própria vida. Nós somos dependentes de Deus para tudo, até para respirar. Então, que Deus abençoe a sua vida, amém?